telespectador, uma boa tarde para você. Já estamos no mês de julho, este mês que nós dedicamos ao precioso sangue de Jesus. Sangue do Cordeiro, sangue que derramou para que o meu e o seu sangue seja sangue que irriga veias de pessoas honestas, boas, simples, humildes, trabalhadoras e que seja caridosas. Amigo, como vivemos um mundo de desafio, enfrentamos um fenômeno mundial que a gente não vê, mas sente. Ninguém vê o vírus que nos acometem, mas sente os efeitos. Assim é o amor na minha e na sua, na nossa vida. Ninguém vê o amor, ninguém vê o afeto, ninguém vê a bondade, ninguém vê a vida, mas nós sentimos. E por sentirmos, deveríamos valorizar muito mais o amor, investir muito mais alto no amar, investir muito mais alto na nossa maneira de ser bom. Ser bom não é dar ao outro alguma coisa. Ser bom não é ficar coitadinho, pobrezinho, pobre de mim, feliz de mim. Ser bom é ser feliz e ajudar o outro a ser. Ajudar o outro a corrigir muitas vezes suas fraquezas para que ele possa ser feliz de verdade. Ser manso não é deixar que faça o que querem da gente, mas é saber argumentar, conversar, dialogar e ajudar o outro a perceber o valor das pessoas na vida da gente. Que graça teria um mundo desse tamanho e uma pessoa sozinha andando nele? Eu estou experimentando, né? Vocês estão vendo, eu estou usando uma tipóia. Num pequeno acidente doméstico, eu quebrei meu braço, quebrei meu ombro, tive que fazer uma cirurgia. E como tenho dependido dos meus filhos para cuidarem, para me ajudar a cuidar do braço. Por quê? Com um braço só fica tudo tão difícil. Por isso, amado irmão, o Evangelho de hoje vai nos contar um fato muito bonito que aconteceu na passagem de Jesus pela terra, como homem-deus, porque como Deus-homem, ele permanece, ele está em cada irmão, em cada pessoa, em cada vizinho, em cada amigo, em cada ser humano, ele está presente. E como Deus, ele está na Eucaristia, ele está na palavra. Ele veio para nunca mais voltar. Ele é eterno entre nós, para que nós sejamos eternos com ele no céu. E o Evangelho de hoje, ele nos conta em Mateus capítulo 9, versículo 32 a 38, conta que logo que eles foram, trouxeram-lhe um mudo, possuído por um demônio. E o demônio foi expulso pela palavra, pela oração, pela força de Jesus. Quem vinha a ele com qualquer doença, ou tentação, ou incômodo qualquer, o poder e a força divina é maior do que qualquer outra coisa. E ele libertava e liberta. E ficaram admirados, porque nunca tinha visto coisas semelhantes. Meu irmão, meu amigo, nós estamos vivendo um momento
né, desse fenômeno mundial que é a pandemia deste vírus, que ninguém nunca viu coisa igual. Mas para Jesus, isto é apenas um momento na história da humanidade. Isso vai passar. Quando a gente canta aquela bela canção que o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava, nós não andamos sozinhos. Deus caminha comigo, Deus caminha com você. E por isso, não precisamos ter medo, porque o medo nos encolhe, o medo nos assusta, o medo nos tira a capacidade, nos tira a vontade de avançar. E não precisamos ter medo porque temos certeza de que vai passar esse momento, como passou o momento de todos aqueles que já caminharam nessa terra e viram coisas parecidas. É difícil? Sim, não podemos negar. Precisamos cuidar? Muito. Depende de mim e de você a aprender a cuidar melhor de nós para cuidar melhor do irmão. Porque quantas vezes nós somos culpados do contágio do irmão por causa da nossa falta de cuidado conosco. Então, quando Jesus cura esse homem, ele está a dizer para mim e para você, hoje, eu posso curar você, depende de você. Quando eu fui ao médico com o ombro quebrado, com o braço quebrado, eu sozinha não podia fazer nada, mas Deus me encaminhou e me deu pessoas que sabia mexer, que sabia lidar para devolver meu braço bom de novo. Apesar de que alguns dias ele vai ter que ficar quieto, mas ele vai voltar a fazer tudo o que ele fazia. Eu não tive medo nenhum de perder a função do meu braço, porque eu nunca duvidei da presença de Jesus na minha vida. Então, meu irmão, Jesus termina dizendo assim a seus discípulos: reze muito. Mas rezar não é dizer muitas palavras. Rezar é estar em condição de ser ouvida ou ouvido por Deus. Não adianta eu rezar com raiva de alguém. Não adianta eu rezar com a ambição de possuir mais do que do ser, de ter mais do que ser. Não adianta eu rezar pedindo coisas que não vai me elevar, mas que vai simplesmente acumular em volta de mim. Mas quando eu rezo pedindo, como Jesus rezou tantas vezes e nos ensinou a rezar o Pai Nosso, pedindo o pão de cada dia, pedindo que a vontade do Pai seja feita, pedindo que venha a nós o reino do Pai, rezar com o coração, com a alma, com todo o entendimento, com todo o sentimento. E Jesus disse a seus discípulos: reze, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. O que ele quis dizer? Para falar das coisas de Deus, não tem muita gente. Para falar das coisas do mundo, existem milhares hoje de meios para falar. Tanto na internet, quanto nas televisões, quanto nos jornais, nas revistas, nos youtubers. Para falar de milhares de coisas do mundo, tem milhares de pessoas. Mas para falar das coisas de Deus, vivendo, falar vivendo, não adianta eu falar para vocês aquilo que eu não vivo. Para que eu possa falar para vocês a palavra de Deus, eu preciso ter consciência de que não sou santa, não sou merecedora, mas busco a cada dia, a cada minuto, me aproximar da misericórdia do Pai.
E cada vez que a gente aproxima do amor misericordioso do Pai, é como ferro sobre o fogo. O ferro não deixa de ser ferro, mas quando ele fica sobre o fogo muito tempo, ele toma a cor do fogo e a temperatura do fogo. Eu nunca vou deixar de ser humana, pecadora, frágil, mas quando eu aproximo de Deus, eu começo a ter atitudes parecidas com aquela que Ele enviou seu Filho para nos ensinar a fazer. E quando Ele fala, a messe é grande, os operários são pouco, pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe, Ele está dizendo, vamos rezar muito pelos nossos padres, seminaristas, pelos nossos diáconos, pelos nossos bispos, mas vamos rezar também pelos leigos, porque todo batizado é chamado a ser trabalhador da messe do Senhor. Todos nós que somos, nós não fomos, nós somos batizados. Somos convocados a anunciar a palavra de Deus com a nossa vida. Porque falar é muito fácil, basta ler e recontar a história. Mas a gente precisa, nós cristãos, católicos, cristãos, convertidos e não convencidos, porque existem muitos cristãos convencidos. Cristão convertido é aquele que sabe que ainda não sabe nada, que precisa cada dia mais aprender para poder anunciar e viver. Mas à medida que eu vou lendo, refletindo, meditando, eu vou entrando na história de salvação que Jesus veio nos trazer. Eu vou aprendendo a caminhar nas terras que Jesus caminhou, apesar de morar tão longe. Eu tive a graça de pisar nas terras de Jerusalém, de Israel. Mas não basta eu pisar no chão que ele pisou, eu preciso pisar nas verdades, nas realidades, na vontade que ele pisou e deixou. De fazer o bem, de ajudar o outro, mas se ajudando. Olha, meu irmão, como nós devemos a cada dia nos perguntar o que posso ser melhor hoje? A cada manhã ao levantar, devemos perguntar ao Senhor da messe, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer que eu anuncie? Às vezes eu nem preciso usar palavras, mas muitas vezes os nossos gestos. Hoje uma das minhas colaboradoras, me contando que a filha dela, conversando com ela no domingo, e as duas discutindo sobre certo comportamento de pessoas, e ela disse para a filha, eu aprendi com a felicidade, ela me ensinou. Se queremos mudar quem está do nosso lado, primeiro vamos nos mudar. Se eu quero um filho mais calmo, mais tranquilo, mais amigo, mais presente, que eu, mãe, seja a primeira. Não a aceitar os erros, mas a saber, a comunicar o filho que não está feliz com os erros dele. Ou então valorizar aquilo de bem que o filho faz, de bom que ele faz. Ontem, a minha filha levou o afilhado dela para passar um tempo com ela. Ele tem 2 aninhos. E tudo que você faz para ele, ele nem fala direito, mas ele já fala assim, obrigada, titia. Obrigada, Didinha. Então, saber valorizar esta criança, com 2 anos de idade, já sabe valorizar quem está prestando a ele uma atenção. Então, o que Jesus está nos ensinando hoje é nos lançar, como Pedro, como Paulo, lançar, deixar que nossa vida seja guiada pelas mãos de Deus e dizer sempre a Ele, eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça?
Às vezes a gente responde assim, mas eu não dou conta de falar nada, não dou conta de fazer nada na igreja. Faça dentro da sua casa. Faça uma comida com mais carinho. Prepare uma mesa com mais delicadeza. Cumprimente sua família com um bom dia, uma boa tarde. Abençoe seus filhos. Eu sou mãe de 2 filhos, já adultos. A caçula já vai fazer 49 anos. Nenhum deles deixa de me tomar a benção até hoje. E o meu filho trabalha em Belo Horizonte. Se eu ligo para ele ou se ele liga para mim, a primeira palavra, benção, mãe. A filha do mesmo jeito, benção, mãe. Não ter vergonha de ser pessoas de bem, fazendo bem. A messe é grande. Por isso, precisamos nos atirar, nos lançar, como Pedro, como Paulo, como Santo Antônio de Pádua, que celebramos mês passado, como os grandes santos não tiveram medo, como o nosso querido Padre Libério. Viveu uma vida a serviço do amor. E até hoje. Quem não conhece Padre Libério na nossa região? Não é por nada que ele teve de fortuna, de fama, de aplauso. É pela força da humildade da oração e da fé dele, que chegou a contagiar a região toda e contagia até hoje. Quem não gosta de visitar o túmulo dele? Ali só estão os ossos, porque a alma dele já está diante de Deus. Só que Deus está muito perto. O céu e a terra se unem. Quando a gente está em oração, nós estamos rezando, não Deus no céu e nós na terra. Nós estamos rezando frente a frente com Deus. Quando nós estamos fazendo bem, nós estamos lado a lado com Ele. A gente só distancia dele quando nós resolvemos viver o lado escuro da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine. Vamos viver na luz, porque a luz é a luz de Deus que nos faz caminhar sem medo. Fica com Deus.